Informações e conteúdo de qualidade para quem trabalha e vive pelo campo. Pode Plantar, o podcast pioneiro do agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, estamos aqui em Sinop, norte de Mato Grosso, na feira Norte Show, segunda temporada do Pode Plantar, que está nas principais feiras agrícolas do país, né, desde o ano passado, uma parceria do Canal Rural também com a Sementes J. Basso. Aqui está chegando agora. A gente tem que realmente lembrar você, né, porque você pode consultar lá no YouTube do Canal Rural outros programas feitos desse podcast, que é o Pode Plantar, com assuntos relevantes para o produtor brasileiro de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema que tem muita relevância para o nosso produtor, que é como preparar sua fazenda para conviver com as mudanças do clima, né? Esse assunto climático que está hoje na pauta aí, né, da agropecuária brasileira e do mundo, é um assunto muito relevante. Para falar sobre esse assunto, um especialista, né, o Dr. Cornélio Zolin, que irá trazer informações importantes sobre o ZARC, que, para quem não sabe, é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O Zolin é um dos palestrantes aqui nessa feira e tem esse tema muito relevante. Obrigado pela sua participação aqui e acho que vão ser informações muito importantes, né, para o nosso produtor, porque não se faz agricultura, né, sem saber o que vem lá de cima, né? Se vem água, se não vem água, quando vem. Obrigado pela participação, Zolin. Petrin, a agricultura é a atividade humana mais dependente dos fatores do tempo e do clima. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder conversar com vocês. Bom, o Zolin, para quem não sabe, ele é pesquisador da Embrapa, em Mato Grosso, trabalha com análise de riscos da agricultura e negociação, possui especialização também em negociação pelo Programa de Negociação de Harvard, né? E foi pesquisador do USDA, né? Que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então é um cara que conhece muito esse assunto. E é importante a gente começar falando sobre essa proposta que você põe na sua palestra, né? Como preparar a fazenda para conviver com as mudanças do clima. Faz um resumo para a gente do que é essa palestra, Zolin. Nós vamos trazer uma reflexão, porque na propriedade rural, quase todos os fatores o produtor tem controle. Ele escolhe qual que é o nível de tecnologia que ele vai adotar, o ciclo da cultura, o manejo, mas tem um fator que ele não consegue controlar, o clima. E se a gente não controla e não consegue negociar com o clima, nós precisamos encontrar uma forma de se adaptar a ele para elevar a nossa chance de sucesso no processo produtivo. Pois é, e uma ferramenta importante é o ZARC, né, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que não é uma ferramenta nova, né, já tem algum tempo, mas que é um instrumento talvez mais importante para o produtor minimizar esse risco. O que é o ZARC exatamente? O ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ele foi feito pela primeira vez em 96 para a cultura do trigo, e depois disso ele viabilizou várias outras culturas. E ele orienta o produtor sobre qual que é a melhor janela de plantio. A janela são 10 em 10 dias, a gente chama decêndio, agregadas de 10 em 10 dias. E a gente indica para cada município, cada tipo de solo, condição climática, cultura que o produtor vai plantar, qual que é a melhor janela para ele ter maior chance de sucesso. E, obviamente, vocês precisam compilar muitos dados para chegar a essa conclusão, porque num país enorme como o Brasil, são várias regiões, várias incidências climáticas, né, de chuvas, e culturas também que são muito variadas, depende de quantidade de água diferente também. Como é que foi captar esses dados? Isso é importantíssimo, porque nós entregamos uma informação muito prática, mas atrás dela tem muita ciência, tecnologia e inovação. São mais de 3.000 estações meteorológicas, dados de experimentos, são mais de 36 unidades da Embrapa, outras instituições, mais de 100 cientistas, todos trabalhando para entregar depois uma tabela de fácil entendimento e fácil aplicação para o produtor. Quer dizer, em cada região do Brasil, o produtor sabe qual que é a incidência pluviométrica, né? A média anual ao longo dos anos e também, paralelamente, combinada a necessidade da cultura, é isso? Isso, o zoneamento já entrega isso. Ele fala para você
onde você está. Você escolhe o estado, o município, você fala qual que é o tipo de solo, se é a textura média, argilosa ou arenosa, qual cultura que você vai plantar, se é soja, milho, qual que é o ciclo dela, se ela é precoce, médio, tardio. Você coloca essas informações e já sai a orientação exata para você da melhor janela, com o menor risco possível. E como é que o produtor acessa essas informações? Vamos supor que eu seja produtor aqui de Sinop, né? Produzo, não vou falar de soja, porque senão é meio banal. Eu produzo melancia. Como é que eu acesso essa informação? Hoje nós temos um aplicativo, Petrin, que está à disposição na mão do produtor. Se chama Plantio Certo. Você baixa esse aplicativo e escolhe Mato Grosso, município, Sinop, cultura, melancia, qual que é o solo que você tem, e você clica em menos de 1 minuto, você tem as janelas de plantio, orientando para cada janela de risco que nós conversamos de 20%, 30% e 40%. E aí ele já pode tomar a decisão naquele momento. No caso das culturas que respeitam o vazio sanitário, isso também é levado em consideração? O vazio ele não entra na análise do zoneamento agrícola de risco climático. Nosso foco é a análise climática, porque o vazio é uma questão sanitária, que existe essa orientação. Então nós não podemos orientar o plantio da soja, por exemplo, no período de vazio. Aí a partir dali nós fazemos todo o estudo do zoneamento. Quantas culturas hoje estão contempladas nesse ZARC? Hoje são mais de 40 culturas, com os sistemas de produção deve ter mais de 50, em praticamente todos os municípios do Brasil. Tem até e aumentando. Gergelim, eu citei melancia tem mesmo? Nós fizemos, Petrin, essa validação que a gente chama em 2020, se eu não me engano, entrou melancia, entrou gergelim, entrou grão de bico, porque um ponto importante também para a gente mencionar é que o zoneamento, além de ele orientar essa questão do risco climático, ele é um instrumento importantíssimo de fomento. Por quê? Às vezes o produtor quer diversificar, ele quer produzir melancia, gergelim, mas se essa cultura não está no zoneamento, ele não consegue acesso ao crédito, por exemplo. E quando você viabiliza o zoneamento, ele passa a ter acesso. Isso é um ponto importante que o Zolim está levantando, porque já é hábito não, já é uma lei, né? Que todos os financiamentos de instituições privadas e até do próprio governo, do Plano Safra e tal, leva em consideração o ZARC. Se você, por exemplo, vai a um banco fazer um financiamento, as próprias instituições financeiras já consultam o ZARC para saber se eles podem emprestar aquele dinheiro de acordo com o risco, né, que o produtor está correndo. Como é que funciona isso? Os programas que a gente tem, o Proagro, o Garantia Safra, todos esses, para você acessar, você precisa seguir o zoneamento. As seguradoras privadas, o que elas fazem? Elas também seguem, na grande maioria, porque elas sabem o risco que você está correndo. E essa é uma premissa para a gente ter previsibilidade. Você imagina a gente plantar em julho, plantar soja em Sinop. Não tem como dar certo. Então, essas instituições também utilizam essa orientação para conceder o recurso e fazer seguro também. Muito. E eu queria que você falasse um pouco sobre, não é obrigatório o produtor seguir o ZARC, né? Se ele quiser correr um risco maior, isso é por conta dele. Tem essa questão dos empréstimos, os financiamentos, a questão dos seguros também. Mas o ZARC pode ser uma ferramenta importante. Quando o produtor sabe o risco que ele está correndo, ele também pode mitigar esse risco tomando algumas medidas de manejo, né? Por exemplo, ele sabe que vai chover menos, o que ele pode fazer de manejo para também minimizar esse risco? Esse é um ponto importantíssimo. Eu vou dividir ele em duas etapas, Petrin. Antes só tinha um risco de 20%. E às vezes o produtor falava, eu quero plantar um pouquinho antes. Nós fizemos aquela janela de 30% e 40% que aumentou o período que ele poderia plantar. Essa é uma escolha que ele faz sabendo o risco que ele corre. Depois, quais são as ações que ele pode fazer para diminuir ao máximo o risco? Manejo de solo focado em cobertura, matéria orgânica, construção desse perfil físico para a água infiltrar, armazenar no solo. Todas essas ações contribuem para reduzir o risco e ajudar ele numa situação mais difícil, que a chuva atrasou, a passar por ela sem ter tanto impacto para a produtividade dele. Você disse que através do zoneamento,
a indicação do período a cada 10 dias. Né? O produtor vai largar a semente, olha, se você largar no dia 1º, você corre 20% de risco. Se você largar no dia 10, você corre 40% de risco. Eu acho que essa é uma informação muito relevante também, né, para o produtor saber exatamente quando começa de fato o seu plantio. É importantíssimo, porque isso ajuda ele a definir a estratégia que ele vai fazer em termos de primeira e segunda safra. Então, tem a orientação do decêndio, que a gente fala, que cada mês tem 3 decêndios. E para cada decêndio desse, tem um risco associado. Se ele, às vezes, para a primeira safra, se ele antecipa demais, ele aumenta o risco. Para a segunda safra, se ele deixa demais, ele aumenta o risco. Então, ele sabe qual que é aquela janela do menor risco, e isso ajuda demais ele tomar a decisão. Você falou sobre a questão do manejo do solo para também minimizar esse risco. Eu queria que você falasse um pouco sobre também a escolha da semente, né? Porque hoje a tecnologia muito avançada, né? No momento que você escolhe uma semente, você está escolhendo uma oportunidade de também minimizar esse risco, né? Uma semente que pode ter, por exemplo, um ciclo mais longo, um ciclo menor, uma semente que tenha uma produtividade maior ou menor de acordo com a sua região. A semente também se insere em que contexto nessa questão do ZARC? A semente é aquela premissa que ela precisa ter vigor, qualidade, porque naquelas situações onde atrasou a chuva e isso vai gerar uma pressão sobre aquela semente, ela precisa ter essa resiliência maior. Isso ajuda demais o produtor, que às vezes faltou um pouco de chuva, a semente conseguiu passar, veio a chuva e ele conseguiu se desenvolver, a cultura desenvolver bem e produzir bem. A qualidade é algo que o produtor sempre tem que estar muito antenado. Como é que você vê essa questão das informações do ZARC, né? Porque o clima vem mudando bastante, né? De um ano depende também a questão do Laninha, do El Niño. Essas informações, elas são concentradas onde e como é feita a atualização desses dados? É anualmente, é mensalmente? Como é que funciona? Petri, as informações elas ficam concentradas principalmente na Embrapa Agricultura Digital, em Campinas, onde nós temos toda a parte de processamento de dados, muitos cientistas trabalhando. Essas informações na série histórica, quando tem El Niño, Laninha, todas essas informações são integradas, avaliadas, e a atualização do zoneamento ela acontece durante o ano inteiro, a gente estudando, fazendo simulação. Quando termina os resultados, Petri, por exemplo, da soja, nós já fizemos 2 validações em Mato Grosso. Quando nós fizemos o do sistema milho braquiária, que é um sistema de integração, nós chamamos os produtores, sentamos com eles e falamos, olha o que nós fizemos. Isso faz sentido? Faz sentido. Nós alinhamos essas informações todas para garantir que aqueles estudos estejam mais alinhados possível com a realidade do produtor. E é assim que a gente vai atualizando, e aí no final do ano, geralmente, ou no meio do ano, divulga as informações para entrar uma atualização. Como, por exemplo, na soja, entrou os níveis de manejo do solo que foi validado para o Paraná esse ano. E todo ano tem inovação e mais informações para usar. A gente fala muito em sustentabilidade, nessa palavra que entrou no vocabulário da agropecuária mundial, e a gente está aqui numa empresa que se preocupa muito com isso, né? A J. Basso tem um histórico de décadas levando muito em consideração essa questão da tecnologia, da sustentabilidade, né? Dessa questão, dessa palavra que é ESG, né? do envolvimento com esse assunto. E você sabe, Solim, que eu estava conversando recentemente lá no Canal Rural com a presidente da Embrapa, foi a primeira vez que eu a entrevistei, a Silvia, né? E ela me dizia que a Embrapa estava procurando um modelo de negócio para tentar atrair a iniciativa privada como patrocinador mesmo dessas pesquisas, né? Porque, para quem não sabe, a Embrapa é uma empresa estatal, depende de verba governamental, né? E às vezes o orçamento não é suficiente para atender toda a demanda. A Embrapa hoje é uma referência não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E ela disse que talvez a iniciativa privada seja importante no aporte financeiro para o desenvolvimento dessas pesquisas
E para as empresas também, né, para a iniciativa privada, é algo também muito importante, porque relaciona o nome dessas empresas à sustentabilidade, à ESG. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de um trabalho tão importante, tão relevante da Embrapa ao longo de 50 anos que acabou de completar e que ainda pode avançar muito para o desenvolvimento agropecuário do Brasil. Petrin, esse é um tema muito interessante. A iniciativa privada é importantíssima e nós avançamos com a agricultura brasileira com essa cooperação. A Embrapa fomenta, nós cada vez mais estamos fazendo ações conjuntas para cada um fazer aquilo que sabe de melhor. A instituição pública fazendo pesquisa de alto risco, como se nós fôssemos uma locomotiva que limpa o trilho do trem para o setor privado vir e depois poder desenvolver tecnologias. Um exemplo, quando nós começamos o experimento de integração lavoura-pecuária-floresta em 2011, aqui em Sinop, com o plantio de eucalipto, às vezes as pessoas olhavam, mas eucalipto, biomassa, mas tem biomassa em Mato Grosso, não precisa biomassa, isso acho que não vai funcionar, é de alto risco. Se não fosse a Embrapa pesquisar, desenvolver isso, e as pessoas entenderem isso como um ativo importante, e hoje, por exemplo, tem déficit de biomassa. Quem plantou eucalipto está numa situação muito boa em termos de rentabilidade, dada a conjuntura que está. Então nós fazemos pesquisas de alto risco e depois nós somamos esforços com a iniciativa privada para a gente avançar sempre mais. E é muito bem-vinda essas parcerias, isso é importantíssimo. Lembrando, né, que o Brasil até a década de 60, 70 era importador de alimentos e depois da Embrapa, que começou na década de 70, hoje somos um dos maiores exportadores e produtores de alimentos do mundo, então graças a essas pesquisas. Mas as empresas também, né, estão por conta própria investindo nesses estudos, nessas pesquisas. Aqui mesmo a gente conheceu juntos, né, o Lab da J. Basso, que já tem algum tempo, mas que faz os seus próprios experimentos, os seus testes para oferecer ao mercado uma semente do maior vigor possível para garantir ao produtor a maior rentabilidade, né? Como é que você vê essa preocupação das próprias empresas, né, de não só vender o produto, mas vender sempre? Porque o produtor acaba sendo cliente uma vez e quando encontra no mercado algo que o satisfaz, acaba sendo um freguês eternamente, né? Isso é importante porque não basta, como você falou, Petrin, apenas vender, mas eu preciso entender quais são as realidades que o produtor enfrenta, quais são os pontos que ele julga relevante, que vai ajudar a lavoura dele, que vai ajudar ao final ele ter rentabilidade, lucratividade, e assim ele vai ficar feliz. Então as empresas, esse é um papel importantíssimo, não só vender, mas estar junto com ele, melhorando, inovando, entregando qualidade a todo momento. Isso é importantíssimo. E eu lembrei de um outro exemplo que você comentou, a gente falando sobre o setor privado e público. A Embrapa, há vários anos atrás, ela chegou a ter uma parte importante do mercado, por exemplo, das tecnologias de soja. E hoje é menor. E talvez esse é um exemplo interessante de sucesso, porque nós fizemos pesquisas de alto risco, nós desenvolvemos tecnologias e o setor privado avançou com isso, entregando o que ele faz de melhor na comercialização, no acompanhamento do cliente também. E é essa somatória que fez com que a gente chegasse aqui e o Cerrado ser o que é em termos de inovação, de agricultura, novos sistemas produtivos chegando, como a integração lavoura-pecuária-floresta, e muito a se fazer em sustentabilidade, em ESG, e nós estamos sempre juntos. E o Cerrado recebendo culturas até então inimagináveis, né? Trigo, por exemplo, quem que poderia imaginar a cultura de trigo aqui no Cerrado? E a Embrapa é importantíssima nessa questão do trigo novamente. Claro. Voltando a falar um pouco sobre o ZARC, Zolim, o produtor, quando ele recebe essas informações, você falou da faixa de risco, né? 20%, 30% e 40%, é isso? Perfeito. Quando ele encontra lá que o risco dele é 40% para plantar soja naquele período, naqueles 10 dias, né? Como é que ele absorve essa informação? Se você fosse produtor, por exemplo, 40%, tá ok, é um belo risco, né? Pô, mas eu tenho 60% dá certo, né? Eu acho que quem está nos ouvindo agora tem essa dúvida. Como é que ele tem que tratar essa informação? Petrin,
essa tomada de decisão ela precisa estar muito ajustada à estratégia do produtor. Por exemplo, imagina que o produtor está capitalizado, ele está bem, ele acompanha muito bem o mercado e ele faz uma projeção de que a segunda safra de uma cultura que ele vai plantar vai estar com um preço muito bom. Aí pode ser que ele fala, eu vou correr esse risco maior, vou antecipar aqui a minha janela para plantar com 40%, porque mesmo se eu não produzir de forma maravilhosa, na segunda safra eu vou ter uma safra muito boa. Esse é um exemplo que o produtor às vezes utiliza, capitalizado, ele aceita correr esse risco maior, porque é aquela velha máxima, quanto maior o risco, maior o retorno projetado. E assim ele toma uma decisão. Agora, se você não está capitalizado, se você não tem essa estratégia bem definida, a orientação é que você não arrisque muito, porque é um risco elevado e isso pode resultar em perdas importantes depois no final da safra. E é possível, você citou, de repente pode ser uma alternativa, uma outra cultura que necessite menos água, menos umidade, que o risco seja menor. O ZARC te dá essa alternativa ou não? O ZARC, a gente orienta isso e aí o produtor ele pode escolher, em algum momento eu quero colocar uma cultura de palhada, ele pode utilizar, ou uma cultura que eu não estou preocupado muito com a produção dela, eu estou preocupado em melhorar o solo. A gente traz todas essas opções para que o produtor, de forma soberana na sua tomada de decisão, escolha essa estratégia que melhor convir para ele. Em cima dessa pergunta, uma dúvida, vou supor, a soja e o algodão são culturas diferentes em termos de necessidade de água em períodos diferentes, né? Isso também é contemplado no ZARC? Por exemplo, o risco do algodão, em que ele precisa de menos umidade, aliás, ele necessita de pouca umidade no momento já da parte da colheita. Isso acaba também sendo contemplado nos critérios observados pelo ZARC? Sim, quando a gente faz essa orientação, a gente estava falando aqui de Sinop, então você pode escolher o município de Sinop, a cultura da soja ou a cultura do algodão. Vão ter as janelas de risco para você entender certinho o que você prefere na sua propriedade. Vou plantar a primeira cultura assim e depois o algodão logo em seguida. Vou usar essa estratégia de um ciclo mais precoce ou de um ciclo médio. Isso você tem essas orientações também dentro do zoneamento. Zolim, voltando a essa questão do período de plantio, no momento de largar a semente, eu acho que talvez essa seja a decisão mais importante para o produtor. A gente está falando de um período de 10 dias em que o ZARC indica, né? Que tipo de orientação você passaria ao produtor nesse momento e se você tem algum exemplo para nos dar de que isso fez toda a diferença? Petri, vamos resgatar aquela ideia que nós falamos do risco de 20%, 30% e 40%. Vou dar um exemplo do que aconteceu nessa safra. Teve alguns produtores que plantaram no dia 25 de setembro, no risco de 40%. Outros produtores plantaram dia 5 de outubro e depois dia 15 de outubro, com risco de 20%. Esses produtores que plantaram no final de setembro, eles tiveram em algumas regiões perdas de 50%, 70% em relação à produção média. E esses que plantaram já no segundo decêndio, dia 15 de outubro, eles produziram dentro da média e nós temos relatos de talhões que produziram inclusive mais. Então isso demonstra a importância de você cuidar muito bem dessa questão do risco. Esse ano atípico impactou muito fortemente os produtores que anteciparam, que usaram aquele risco de 40%. Portanto, não só é importante você definir muito bem o momento de largar a semente, mas também que semente, né? É importante a gente falar da qualidade da semente mais uma vez, né? Se essa capacitação técnica e confiança por parte do fornecedor, né, importa muito, né, para o produtor na hora de fazer essa escolha. Sem dúvida nenhuma, Petri, isso é importantíssimo, porque ainda mais naquelas situações críticas, se você não tem um bom material, se você não tem uma boa semente, você terá um impacto ainda maior. Porque a semente sendo boa, ela consegue resistir a determinadas situações que passam, às vezes, um período pequeno sem água e mesmo assim
conseguir se desenvolver. E então a qualidade é algo que o produtor tem que estar sempre atento. Bom, a gente está conversando aqui com o Dr. Cornélio Zolin, que é palestrante da feira aqui da Norte Show, e o tema dele é como preparar sua fazenda para conviver com as mudanças climáticas. De tudo que a gente abordou aqui, né, qual um outro aspecto que você deve abordar nessa palestra que a gente não abordou, que você lembre assim? Petri, a adaptação a essas mudanças do clima, ela passa por alguns pilares. Um deles, seguir muito bem, entender sobre o zoneamento, igual nós falamos, que vai direcionar o produtor. No entanto, eu preciso olhar minha propriedade com uma visão de médio e longo prazo. Eu preciso entender o que aconteceu, agir agora do ponto de vista de melhoria de solo para me preparar para o futuro. Esse é o cenário onde todos ganhamos. Se tornar mais frequente essas mudanças e você investiu no solo, matéria orgânica, cobertura, palhada, se acontecer essas mudanças climáticas mais intensas, esses eventos extremos, você estará preparado e você ganha. E se não acontecer, você também ganha. Isso que é importante, a gente ter essa visão de médio e longo prazo. O solo é o maior patrimônio do produtor. E aí independe do risco. Independentemente de se tiver 20% de risco ou 40% de risco, a orientação que você dá é sempre investir no solo. O solo é o maior patrimônio. Independente do risco, o solo tem que ser visto como uma poupança. Tudo que você investir nele, ele vai gerar dividendos no médio e longo prazo. E se você investe em matéria orgânica, cobertura, palhada, diminui o risco. E quando tem um evento extremo de falta de chuva, por exemplo, você passa por ele com muito mais tranquilidade. Você falou sobre um investimento a longo prazo, pensar a longo prazo. Porque isso faz parte do próprio ciclo agropecuário, né? Porque o produtor não vai conseguir 100% de produção todo ano. Porque o clima tem os seus ciclos também, tem safras que ele vai ganhar mais, tem safras que ele vai ganhar menos. Então é importante pensar nessa média, é isso? É importante ter essa visão. A natureza do clima é a mudança. Ele vai mudar. Um ano tá bom, outro ano acontece esses eventos. Se você se planeja nesse contexto do solo, igual nós falamos, isso só vai ajudar você em toda a situação. Bom, para falar um pouco sobre, mais uma vez, né, quem está nos acompanhando, que não pegou no começo, é importante falar como o produtor consegue acessar a sua própria situação, né? O produtor está, sei lá, no norte de Minas Gerais, produz café, né? Como é que ele acessa essa informação? Do zoneamento, isso. Nós temos desde o aplicativo Plantio Certo, pode baixar. Plantio Certo. Plantio Certo. Seja em qualquer sistema de celular, ele baixa isso, escolhe o estado, município, como que é o solo, a cultura, e ele tem essa orientação. E também o Ministério da Agricultura, ele publica as portarias que nós falamos, orientando para cada espécie, variedade, o período melhor de plantio com menor risco. Você sente ainda uma certa resistência de alguns produtores em relação a acessar essas informações de tecnologia tal, e imaginar assim, não, eu vou por conta e risco, eu vou apostar em São Pedro. Ainda tem muito esse perfil de produtores que até, não fazendo críticas aqui, mas até dá para entender, né? Porque fazem parte de uma geração que é a minha geração também, que é um pouco mais assim, cabeça dura de falar, não, eu nunca fiz isso, não vou fazer agora. E acabam perdendo oportunidades, né, que toda essa tecnologia oferece. Quando eu falo isso, eu não falo só em relação aos ARC, mas a tecnologias de tudo, né, de máquinas, das sementes mesmo, né? Vou plantar qualquer semente aqui e vai dar tudo certo. E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a tecnologia e entender a tecnologia como uma aliada. Não só a tecnologia, mas como a sustentabilidade. Porque durante um tempo, o produtor falava assim, sustentabilidade significa custo. Não vou aumentar meu custo. Hoje ele sabe que sustentabilidade é investimento, que dá um retorno para ele muito maior do que se ele não tivesse feito, e o plantio direto é um exemplo disso. Petri, nessa linha tem muita coisa que a gente poderia falar. Vamos pegar alguns exemplos aqui. A integração lavoura-pecuária, que o produtor tinha dúvida, será que eu vou fazer, será que eu não vou, para melhorar o solo, para diversificar?
Hoje já não é mais uma situação se vai fazer, é quando vai fazer. O outro ponto, você falou do uso das tecnologias. Eu tenho visto cada vez mais avidez, aquela vontade do produtor entender isso. Ele está buscando as informações, trazendo, porque ele sabe que o risco impacta a sua atividade, consequentemente a rentabilidade. E eu tenho algumas situações, alguns amigos produtores, por exemplo, que eles conhecem o zoneamento, acompanham, seguem tudo certinho para reduzir o risco. Às vezes em setembro, ali, meio de setembro, choveu 120 milímetros. Zolim, posso plantar? Aí eu falo, pode. Aí você tem que ver qual que é o risco que você quer correr. Aí ele fala, tá bom, então eu vou pescar. Aí ele vai pescar e volta na semana da janela indicada lá com menor risco. Então eles estão usando isso, eu acho, cada vez mais, e a gente tem que fomentar sempre. Você sabe que eu fiz lá no Canal Rural, a gente exibiu uma reportagem recentemente falando um pouco sobre essa questão da tecnologia. E aqui em Mato Grosso, não lembro qual é o município, e eles criaram uma ferramenta em que eles pesavam o animal quando ia comer, ele passava ali pela balança e detectavam o peso do animal. E ele comia, e também detectavam a quantidade de alimento que ele comia, né? E depois, ao final do dia, ou ao final de 15 dias, um mês, eles faziam a avaliação de cada animal individualmente para tentar identificar qual animal comia menos e engordava mais. E aí, geneticamente, eles pegavam daquele animal e tentavam reproduzir para encontrar animais com aquela mesma genética, que é a questão da produtividade. Né? Um outro exemplo, Petri, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que é o 3D Bov. Com a câmera, você filma o animal passando e você já faz toda uma avaliação ali de ver qual animal que está melhor em termos de carcaça, rendimento, vários parâmetros, e você já vai identificando ele. Essas tecnologias, elas vêm sendo incorporadas e tem muito a contribuir para a gente avançar cada vez mais. E inclusive nesse projeto a gente tem uma ação com a iniciativa privada que a gente está construindo para avançar mais ainda nessas informações. Perfeito. Eu acho que a gente abordou tudo, né? Mas eu queria que você desse um recado final aí para os nossos telespectadores, aos nossos produtores, mais uma vez a importância da ferramenta do ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Para quem não sabe, né, é uma abreviação que muita gente ainda desconhece, mas que cada vez mais está ganhando importância como uma das ferramentas para o nosso produtor. O zoneamento agrícola de risco climático, Petri, é um instrumento, é a principal política de gestão de risco climático na agricultura brasileira e é um fomentador de tecnologias, igual nós comentamos, de novas culturas, novos sistemas produtivos que são sustentáveis. E nisso tem muita ciência, tecnologia, inovação, e nós temos que fomentar sempre o zoneamento, porque ele vai estar na vanguarda para ajudar e orientar o produtor nessas situações cada vez mais confusas do clima. Perfeito. Nós conversamos então aqui com o Dr. Cornélio Zolim, pesquisador da Embrapa, esteve também lá no USDA, né, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, especializado em negociação pelo Programa de Negociação de Harvard. Zolim, muito obrigado pela sua participação. Eu espero poder contar com você em outras oportunidades aqui. Conte conosco, conte com a Embrapa. Obrigado. Obrigado a você. Bom, esse nosso podcast estará disponível no YouTube do Canal Rural, como outros desse projeto Pode Plantar, que é um projeto do Canal Rural em parceria com a J. Basso. Lá, consultando o YouTube do Canal Rural, você encontra todos os podcasts que foram feitos desde o ano passado em várias feiras agropecuárias por todo esse nosso querido Brasil. E sobre vários assuntos relevantes e diferentes para o nosso produtor. E conhecimento, né, é uma ferramenta importante também para que você consiga ter sucesso não só no agronegócio, mas em qualquer setor da economia brasileira. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, a J. Basso está com condições especiais em sementes de soja durante as feiras. Visite o stand aqui, fale com o time comercial para acessar essas condições. Afinal, você já sabe, tudo começa na semente. E para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J. Basso. Um abraço, pessoal. Tchau.
Gostou desse episódio? Então compartilhe, deixe seu like e continue acompanhando o podcast Pioneiro do Agro. Esse foi mais um Pode Plantar, o podcast feito para quem trabalha e vive pelo campo. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com Canal Rural.